Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Vicente Cassep Borges e você está no Cientificaliente, o canal que conecta a ciência do amor de um jeito diferente. No vídeo de hoje, vamos falar de 36 questões que farão você se apaixonar por qualquer pessoa, assim, qualquer um. Se eu colocar você e mais outra pessoa respondendo essas 36 questões, vocês vão se apaixonar um pelo outro, né? Sério que isso acontece? Sim, é sério, a gente vai ver o que tem de ciência por trás disso nesse vídeo, né? Então, já que eu tô ajudando você a arrumar o amor da sua vida, deixa o like, te inscreve no canal, porque eu acho que até que você tem que me dar dinheiro aqui, porque eu tô ajudando você a arrumar o amor da sua vida, isso vale mais, né? Mas vamos pro nosso vídeo. Então essa história começou com esse artigo aqui, The Experimental Generation of Interpersonal Closeness, a Procedure and Some Preliminary Findings. Um artigo de 1997, do Arthur Aron, ele é o primeiro autor desse artigo, eu vou botar no artigo já de cara, né? Então é um artigo de 97, o Arthur Aron nós já vimos em outros vídeos, já vimos inclusive no vídeo passado aqui do canal, falando dele, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu gosto muito do nome da universidade dele, que é a SUNY, né? A ensolarada State University of New York. Então E dentre os outros autores a gente tem a Elaine Aron, que é, enfim, esposa do Arthur. Então acho bacana casais estudando essas coisas aqui, tá? Inclusive que eles são bem velhinhos, assim, então são muito simpáticos, então tá aqui o artigo, tá? Pra quem quiser ler o artigo na íntegra, as 36 questões estão lá no anexo, enfim, tá? Mas nós não vamos falar sobre as 36 questões, simplesmente deixo o link na descrição, quem quiser ler as questões, leia, né? Nós vamos falar sobre esse estudo, tá? O que acontece? Esse estudo foi publicado em 1997, tá? E ele se tornou muito popular aqui, tá? Quando o New York Times fez uma reportagem em 2015 publicando essas 36 questões, enfim, citando o Arthur, Louis Vuitton, aqui tem a japinha. Então tem as 36 questões. Gente, eu não sei porque que o Google acha que eu vou comprar uma bolsa da Louis Vuitton, mas tudo bem, tá? E enfim, todas as 36 questões publicadas no New York Times. Aí esse negócio virou popular, ficou todo mundo se interessou, né? Eu mesmo falei com o Arthur Aron, ele disse que tem algumas distorções nessa coisa do New York Times, porque todo mundo fala em 36 questões que vão fazer as pessoas se apaixonar, mas não se interessa no que é importante, que é o conteúdo. Assim. Se eu colocasse 34 questões com aquele conteúdo, ia dar na mesma, assim, né? E claro que também não é milagre, a coisa não é milagrosa, mas tem muito de verdade, muito de ciência nisso, né? E nós vamos entender um pouco do estudo, tá? Então, o que ele fez? Como é que foi o estudo? Assim? O estudo, ele foi feito com estudantes de psicologia, já é uma limitação assim, do estudo original, mas ok, um estudo exploratório, tá descobrindo como é que a coisa funciona, né? E aí ele formou pares de pessoas para se interagir entre si, esses pares, né? Agrupou pares de colegas que não se conheciam, né? Enfim, evidente voluntários, né? Também, que é bastante importante, eles sabiam como é que era a natureza do experimento, né? E aí ele juntou alguns pares, eram homens com mulheres, e outros pares eram mulheres com mulheres. Não tinham pares de homens com homens, né? Que não pode, de acordo com o Tim Maia, né? Mas tinha mulher com mulher. Mas o motivo disso foi porque as turmas de psicologia têm mais mulheres do que homens, então não dava para formar muitos... os homens que tinham, eles tentaram agrupar com mulheres lá. Então,
Enfim, o experimento funcionou dessa forma, foi a maneira como eles fizeram, né? Ah, foi bem difícil de agrupar, mas eles fizeram o negócio randomicamente, enfim, né? E agruparam, né? E eles fizeram uma medida da proximidade com aquela pessoa, usando a escala IOS, tá? Eu falei dessa escala IOS no vídeo anterior, tá? Ela é Inclusion of the Other in the Self. Então, essa escala iOS são várias bolinhas, então são muito distantes, já próximo, já muito próximo, vai se aproximando, assim, tá? Então, até quanto mais se sobrepor, mais aquele outro tá dentro do teu self, tem mais conexão, né? É, isso eu acho que isso também é uma discussão do vídeo passado, aí vocês sintam à vontade para assistir esse vídeo passado, né? Então esse foi o método, né? Mas ele teve 3 estudos, ele foi mexendo, manipulando variáveis, que é o que se faz em estudos com método experimental. Então o Arthur Aron e colaboradores, enfim, fizeram algumas manipulações em 3 estudos, né? O primeiro estudo, né? O que ele quis comparar no primeiro estudo foi o protocolo completo com um protocolo mais simplesinho de questões curtas, né? Então vamos só para comparar aqui, tá? Eu tô com as perguntas, se botarem no Google, vocês acham até em português na internet, mas não a comparação dos protocolos, né? Então então algumas perguntas. Vamos lá. Quando você cantou para si mesmo ou para alguém, quando você cantou alguma coisa para alguém, né? Que no Cientificamente eu cantei para vocês algumas vezes, né? Então essa é uma pergunta que são perguntas que falam de alguma coisa da intimidade aqui, né? Deixa eu ver, essa aqui é da Small Talk aqui, né? O quanto o quanto um bom número de pessoas tem, qual é um bom número de pessoas para ter numa casa de estudante e por quê, assim? Você poderia inventar um novo sabor de sorvete e qual seria? São perguntas mais simples, tá? São perguntas que não vão ser tão profundas, não vão entrar muito na intimidade, assim. Então imagina o quanto que é íntimo eu estar cantando para alguém. Então, eu estou expondo minha personalidade, estou falando um monte de coisa. Aí eu vou comparar uma pergunta: que sabor de sorvete que eu gosto? Sei lá, eu gosto de vanilla. Já que estamos no inglês, gosto de chocolate. Gosto de, sei lá, de morango. Então, sei lá, não tá falando de coisas tão íntimas, essas perguntas que ele usou num grupo controle, enfim, num grupo para comparar, tá? Então esse foi o nosso o primeiro estudo, tá? E é muito interessante que esse estudo encontrou uma maior média de proximidade pela escala iOS, as bolinhas mais próximas, o outro mais dentro de si, quando foi feito o protocolo profundo, protocolo mais íntimo de perguntas e respostas, enfim, tá? Então isso é uma demonstração bem clara que está funcionando, que essas perguntas estão conectando as pessoas de fato, responder essas perguntas estão conectando, né? E outra coisa que esqueci de falar, esse protocolo dura 45 minutos, tá? De conversa, tá? Então as pessoas ficam lendo, elas simplesmente ganham a folha e ficam lendo uma para outra, né? Se conectando. Tem variações de experimento que vieram depois que recomendo a pessoa ficar 2 minutos com um olhar fixo para outra pessoa, tá? Essa questão do olhar fixo, enfim, ajuda a criar uma conexão, assim. Então, depois de ter feito toda essa conversa que conecta um com o outro, a questão do olhar fixo, né, de fixar o olhar um no outro, a ideia é que, enfim, para aumentar mais ainda a conexão, que é a brincadeira de experimento, tentar criar essa conexão, tá? Então esse nosso estudo né,
O estudo 2, enfim, eles compararam assim, alguns grupos e não encontraram, né? Um grupo que tinha expectativa de proximidade e o que não esperava ter proximidade. Eles perguntaram antes se você acha que vai dar certo, você acha que vai ter proximidade com aquela pessoa. Gente disse que sim, gente que disse que não. Tá? E isso é impressionante que não houve diferença entre esses dois grupos. Mesmo que a pessoa tenha entrado no experimento com a expectativa. E aqui eles só fizeram um protocolo completo. Né? Então, com essa expectativa de ter uma proximidade, enfim, ou não ter essa proximidade, acho que isso aí vai estar tudo errado. No final, a pessoa tinha essa conexão com a outra pessoa de uma maneira mais forte. E também não houve diferença entre grupos que concordaram e discordaram numa escala de atitudes, tá? E eu não sei o que está avaliando essa escala de atitudes, eles não falam no artigo, tá? Mas eu acho que também não é relevante. Então imagina assim, sei lá, você é contra ou a favor do desarmamento, o aborto, sei lá o que mais, assim, tipo questões que algumas pessoas vão ser contra, outras vão ser a favor. Então pegaram pessoas que têm posicionamentos discordantes, assim, né? E mesmo assim, mesmo com essa discordância, isso é 97, então hoje parece que as coisas se tornaram mais polarizadas, né? Mas mesmo com essas discordâncias em ponto de vista, as pessoas se conectaram uma com a outra e não houve diferença, assim, pessoas que tinham concordância nesses pontos de vista, não houve diferença das que discordaram, né? Então, muito legal o procedimento, conseguiu unir pessoas que enfim, que não tinham essa coisa, esse motivo prévio para estar juntos, tá? E aí nós vamos para o estudo 3, né? O estudo 3 teve 14 pares de pessoas extrovertidas, 23 eram pares de pessoas introvertidas, tá? Tudo isso baseado no modelo MBTI, tá? Posso colocar um vídeo um link de um vídeo de MBTI, uma teoria de personalidade, que agora o Tinder abriu um campo para botar a personalidade de acordo com o modelo MBTI. Parece que as pessoas estão... o lado bom é que as pessoas estão deixando de falar de signo para falar de MBTI, né? O lado ruim é que podiam falar de teoria Big Five, que é uma teoria melhor de personalidade, mas tudo bem, assim, as pessoas gostam dos negócios que a gente não entende porque, assim, o modelo Big Five eu acho mais simples de entender que o MBTI, assim, mas o imaginário popular gosta do MBTI, de signos, né? Então o Big Five só precisa saber 5 coisas de personalidade. Signos são 12 e MBTI são 16 tipos. Então eu gosto de usar o mais simples e mais científico. Mas deixa pra lá, assim. Então, o importante é que introversão e extroversão, ela é uma escala do Big Five também, então isso não faz tanta diferença. Então vamos lá, 14 pares de pessoas extrovertidas, 23 introvertidas e 17 pares mistos, em que tinha um introvertido e um extrovertido, tá? Só tem um problema do modelo MBTI, assim, é que o MBTI, ele... ou tu é extrovertido ou tu é introvertido, né? Tu não pode ser mais ou menos, assim. Então esse é um problema do MBTI, né? Mas enfim, em geral não teve um efeito, tá? A tarefa funcionou melhor para pessoas extrovertidas, tá? Mas não foi uma diferença significativa, tá? P foi 0,11, tá? Então é uma diferença não significativa, mas a gente está trabalhando com amostra pequena também, não dá para esperar. De qualquer forma, teve algum efeito, assim, de pessoas extrovertidas terem uma melhor conexão, tirarem um melhor proveito dessa tarefa, né? Então isso foi uma variável que teve alguma influência, né? Mas, bom, quais são as conclusões gerais desse estudo, né? Primeiro eles tiraram essa condição da conversa curta, né, de todo mundo que falou nessa coisa sem intimidade, só a conversa íntima, todas as condições do estudo 1, 2 e 3, tá? E chegaram a umas conclusões bem interessantes. Primeiro que a média na escala IOS, na Inclusion of the Other in Self, tá?
das bolinhas, ela teve uma média muito semelhante à de pessoas que já tinham um relacionamento, que já namoravam, enfim. Então, depois desse experimento, a média de inclusão do outro dentro de si mesmo foi semelhante à de namorados. Então, uma média muito forte, sim, né? Muito interessante, né? Mas claro, assim, eles fazem uma ressalva que pode ter o viés, primeiro o viés da pessoa não ter entendido muito bem a instrução, como é que era para comparar, se era para comparar com algum namorado, enfim, que era para ser muito literal, não sair achando que aquilo lá foi tão intenso, enfim, para ter alguma neutralidade, né? A pessoa pode não entender isso na hora de responder. E além disso, né, a pessoa está no calor do momento, a pessoa está respondendo logo depois do experimento, então isso é bastante interessante, tá? Então isso é bastante... É um viés que é bastante importante da gente entender, tá? Mas, mesmo assim, eles fizeram um follow-up, fizeram uma entrevista depois, e 57 das pessoas conversaram de novo entre si depois do experimento. Então, é um percentual bom, quase 2/3, tá? E aí 37%, que é quase 1/3, passaram a se sentar juntos. Passaram durante as aulas a se sentar juntos, assistir as aulas juntos depois do experimento. 1/3 das pessoas, um pouco mais que isso, né? 35% também a mesma coisa, um pouco mais de 1/3. Combinaram de fazer alguma coisa juntos depois do experimento, sei lá, vamos sair juntos, vamos no cinema juntos, vamos praticar um esporte juntos, sei lá. Combinaram de fazer alguma coisa juntos também, então percentual bastante alto, tá? Lembrando, eram desconhecidos que foram convidados para fazer esse experimento juntos, né? Então isso é muito legal, é um percentual alto, tá? Mas não é um percentual que dá para dizer que é uma coisa infalível que eu vou pegar quaisquer dois estranhos e fazer eles começar a namorar, como a imprensa gosta de dizer, né? Então é um dado muito legal, um dado com potencial, mas vamos devagar na nossa interpretação que ciência tem limites, tá? Então eu já falei, já temos a reportagem do New York Times, tá? Mas eu queria falar do Brasil, assim, né? No Brasil, olha só que legal isso aqui. Você pode se apaixonar por 36 perguntas, assista um vídeo, tá? Então foi o povo lá da agência Uniceub, tá? Da Jornal de Brasília, com a agência Uniceub. Uniceub é uma universidade particular, já bem famosa de Brasília, ou bem renomada, é uma universidade particular boa lá de Brasília, tá? Eu estudei em Brasília, fiz meu doutorado em Brasília, então tenho respeito pelo Uniceub, tem colegas meus de doutorado, e por sinal colegas bons que trabalham na Uniceub, tá? Então eles foram lá, convidaram 20 pessoas solteiras e levaram no Parque Olhos d'Água, na Asa Norte, para quem conhece Brasília, tá? Assim, o Parque Olhos d'Água, ele é perfeito para fazer isso, assim, tá? Ele é um parque fechado, um parque que tem uma pista de caminhada, mas tem áreas com pouco movimento, alguma coisa mais de mato lá, com menos movimento. Então eu acho que é um lugar legal para fazer. Combinaram então convidaram 20 pessoas, fizeram 10 casais e deram as perguntas do Aaron lá para eles fazerem, né? E aí tá aqui um vídeo que eu não vou passar, enfim, porque tem... Os direitos autorais são deles lá, enfim. Mas eu recomendo que assistam, eu vou deixar o link do vídeo na descrição. Tem outro vídeo aqui no YouTube, aqui, aliás, com 200 mil likes. Nossa, um dia o Científico Aliente chega lá, né? Quantas pessoas assistiram esse vídeo, não diz aqui. Enfim, então um vídeo bem famoso aqui, um vídeo que bastante destaque no YouTube. Botaram um casal aqui pra... Casal não, duas pessoas desconhecidas e aí eles estão lendo as perguntas. Enfim, eu não vou passar o vídeo, apenas deixo o link para vocês na descrição, tá? E tudo isso para dizer o seguinte, que
O povo da imprensa, da mídia leiga, tá se interessando aí pelos experimentos do Heron. Mas cadê o povo da psicologia? A gente tem que fazer isso como experimento sério, publicar em periódicos, né? A gente ainda não se tocou que tem essa- que tem esses estudos, a gente tem uma coisa com bastante potencial e seria legal a gente fazer o estudo científico disso, tá? Aqui também é o vídeo lá da agência Uniceub também, né? É, vídeo já com... Tem 9 likes, eu dei um like agora para ajudar eles aqui, mas tinha menos visualizações aqui, né? Tá. Enfim, então... ah, mas eu achei o vídeo do Uniceub melhor, tá? Mas de qualquer forma, de todos os vídeos, o melhor é o meu, né? Também, né? Melhor que o do Uniceub. E por isso eu peço para dar um like, né? Peço para ajudar o canal também a crescer, se você gostou, né? E também comenta aqui o que você achou dessas 36 perguntas, o que você achou dessa proposta, se você toparia fazer essas 36 perguntas com um desconhecido ou uma desconhecida, né? Ou mesmo aplicar para com seu namorado, namorada, como uma coisa de casal para vocês fazerem, né? E para melhorar o relacionamento de vocês como casal, criar uma conexão íntima de vocês como casal, né? Então eu acho que isso é uma proposta legal para vocês fazerem, né? E, enfim, então como sempre peço aquele like, a inscrição no canal, porque aqui a gente vai falar de ciência, né? Tipo, que esse é o diferencial do meu vídeo, nós estamos falando da ciência, eu fui ler o artigo do Heron para entender os estudos que ele fez, né? Não só simplesmente ler, saber quais são as 36 questões, né? Ativa o sininho também para receber notificações que a gente vai sempre ter novos vídeos, né? Agora, semanalmente, enquanto estamos em período letivo, até julho eu prometo vídeos semanais, né? A partir de lá, vamos ver, eu vou me dar férias também, né? Enfim, depois de lá. Mas até julho nós teremos vídeos semanais. E já temos um arquivo bom de vídeos aí também no Cientificamente, várias playlists legais para vocês curtirem, tá? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Grande abraço, espero que conectar vocês com essas 36 perguntas e a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!